Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é seu podcast Startup Life, começando mais um episódio aqui com um tema que tá mais do que... Nossa, eu ia falar em voga, mas em voga eu me senti uma avó agora. Vai de novo. Mas não, vamos tocar. Vamos. Que está em alta, em pauta, que está na timeline. Então. Boa, Trend Topics. Exato. Conta pro pessoal, Lucas, que tema é e quem é o nosso convidado. Boa, Cris. Obrigado pelo convite, estar aqui de novo. Brinco que eu estou roubando o lugar do Lion, acho que agora já é permanente. Então, quem está aqui com a gente hoje é o Marcel, CEO da Alana AI. Então, hoje a gente vai falar sobre marketing, sobre inteligência artificial aplicada ao marketing. Então, Marcel, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente, presencial aqui no estúdio. Então, sempre que o convidado vem aqui presencial, nós como hosts gostamos muito, porque a gente consegue ter essa interação olho no olho. Então, Marcel, te apresenta para a nossa audiência e obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Meu nome é Marcel, sou fundador da Alana. A Alana é uma scale-up de AI. AI agora é hype, né? Isso. Mas eu trabalho com isso há 8 anos já. Bacana. Então, nós vivemos já os invernos e os verões dessa indústria. Nós somos especializados em Customer Experience, que é o futuro do marketing como um todo. E, basicamente, nós construímos a AI do zero em português, né? Nossa tese é que, basicamente, é um desafio local. Você tem que desenvolver toda a análise de texto, toda a geração de linguagem em português primeiro, em vez de tentar traduzir desde o começo. Então, a gente tem trabalhado nisso há 8 anos já. Nós somos uma scale-up endeavor, nós temos um patamar um pouco mais elevado. E a gente gosta de brincar que, na verdade, a gente somos um maior investidor de AI em P&D em território nacional, né? Legal. A gente está tentando trazer esse investimento no Brasil com muita força. Bacana, excelente. Obrigado novamente por estar aqui com a gente. Eu costumo dizer, né, agora a gente está num hype de IA, mas não é uma tecnologia nova, né? Eu falo que já existe há muitos anos e tem grandes empresas que estão nascendo agora, nesse momento. Ontem mesmo eu estava falando com o meu CEO sobre uma plataforma de inteligência artificial voltada mais para reuniões. Então, está bombando de soluções agora e ferramentas, né, de inteligência artificial. Acho que para abrir, Marcel, eu queria que você trouxesse para os nossos ouvintes. Eu vejo muita gente utilizando de forma errada inteligência artificial ou achando que deve ser usado de um formato. Eu estava até conversando aqui com a Cris. Quando a gente tem uma disrupção tão grande, é como se eu estivesse ensinando, né, o meu avô a usar a internet, o meu avô a usar o computador. Então, hoje a gente tem muitas profissões, a gente tem uma das profissões que está surgindo com força, que é a pessoa, tem um profissional que vai te ensinar a utilizar a inteligência artificial da forma adequada, da forma segura, da forma até para não gerar fake news ou para não usar de forma que vá prejudicar o ecossistema que ela está. Então, eu queria que você trouxesse para a gente, antes da gente falar de marketing, como que vocês veem a utilização de inteligência artificial e se existe algum playbook, alguma forma correta, alguma guideline, se eu sigo as leis do Asimov aí para poder usar a inteligência artificial. Queria te entender um pouco sobre isso. Bacana. Como qualquer tecnologia, a internet foi dessa forma também, ela pode ser utilizada para o bem e para o mal, né? Basicamente, se você for pensar, AI, a lei de dados, hoje a gente nem respeita a lei de dados básica de privacidade. Perfeito. Especialmente no Brasil. Eu estava em Londres quando surgiu a União Europeia. Sim. Então, nós levamos bem a sério desde o começo e no Brasil ainda não é tão levado a sério. Na verdade, não tem agência reguladora ainda montando. Se você pensar, AI tem essa mesma questão. Vou dar um exemplo, construir uma AI baseada no texto das pessoas, nas imagens, sem pagar os copyright e sair revendendo, tecnicamente é uma grande violação de direitos autorais. Você não deveria estar aplicando isso, nem utilizando, nem baixando o aplicativo. Perfeito. Porque o que existe hoje de explosão de AI de 2023, 2022, são AIs muito mais para o B2C, para usuários finais, né, experimentarem, mas que não deveriam estar sendo utilizadas na parte de negócios, porque elas violam muitos termos de uso de privacidade, de base de dados. A própria OpenAI, quando ela treina o Midjourney, que é incrível como gerador de imagem, ele viola todos os direitos autorais possíveis de artistas. E você pode usar como um post de Instagram, em teoria não tem problema, mas você não deveria estar utilizando para monetização comercial. Então, talvez a principal dica é você entender qual AI que você está utilizando e se ela foi projetada para o seu negócio ou para uma pessoa brincar ali. O ChatGPT, por exemplo, é um bom exemplo. Sim. Que é um brinquedo para o B2C participar. Se você colocar seus dados da sua empresa ali dentro, isso está violando todas as leis de privacidade do Brasil, porque eles não têm servidor no Brasil para começar de conversa. Esses dados vão ser utilizados para treinamento de uma próxima AI. Acabou de ter um vazamento da Samsung lá na Coreia.
que eles colocaram código-fonte, frameworks de um hardware que nem foi lançado ainda. Então a gente tem que tomar cuidado, na verdade, com coisas básicas que a gente já sabe, que a gente está sendo educado há 10, 15 anos com a internet, que é dados, são dados sensíveis ou não. A questão de privacy como um todo. Se você está utilizando isso para fins comerciais ou fins pessoais. De novo, fins pessoais tem um pouco mais de liberdade, você não está monetizando. Agora, a questão você citou um pouquinho de fake news, né? Que a gente está com a internet agora numa geração mais avançada e aí vai surgindo coisas mais pesadas de se controlar. A AI, potencialmente, ela pode gerar bilhões de fake news por segundo. Ela é muito mais poderosa. Acabou de acontecer agora, semana passada, uma queda na Bolsa de Valores. Por causa do Pentágono, né? Exatamente. Aquilo ali é incrível se pensar. Então, a gente tem cada vez... Mas note que, apesar disso, todo mundo só levou a sério porque saiu num grande veículo e que o jornalista não fez o trabalho dele correto de consultar a fonte. Perfeito. Que é um trabalho que existe há muito tempo. Então a AI ela é um grande desafio, ela é tão grande quanto a revolução da internet, sem dúvida nenhuma. Nós estamos ainda numa primeira geração de AI para o B2C. É pela primeira vez que as pessoas se interessam. Minha mãe me ligou para falar do ChatGPT. Então é a primeira vez que alguém se interessou de fato por AI, as pessoas comuns. Mas a gente tem que pensar sempre na aplicação comercial versus na aplicação do usuário final. Porque a comercial tem muitos riscos para a companhia. Você tem que lembrar que você é um profissional que está monetizando ali em cima. Perfeito. Então você tem que saber de onde estão vindo os dados, para onde vão, porque senão você, na verdade, está basicamente correndo o mesmo risco que você corre em relação à gestão de dados e privacy da empresa que já existe há 10 anos. E você falou que a sua mãe lhe ligou para falar sobre inteligência artificial, o Lucas também citou o avô, mas de maneira geral não são só pessoas mais velhas, né? Todo mundo está tentando entender, o público em geral, o que é inteligência artificial, como ela vai afetar. Como que a gente, então, educa essas pessoas, né? Para não cometer esses erros, como você estava falando ali, de violar direitos autorais, violar questão de dados. Perfeito. Eu acredito, o nosso caminho é educar primeiro as empresas profissionais, porque eu acho que é uma forma mais prática, igual a gestão de dados e privacy. Né? Na verdade, eu acho que esse trabalho de educação, o brasileiro é um povo muito experimental de tecnologia, ele topa qualquer coisa. Né? Ele viu uma coisa nova, o WhatsApp é basicamente um fenômeno brasileiro, indiano, e de alguns países nos Estados Unidos você usa outros sistemas. Né? Então o brasileiro ele nunca se importou muito com certos riscos que ele assume todos os dias como pessoa, fornecendo dados. Ele vai no shopping, ele fornece lá o CPF para conectar no Wi-Fi. Né? Ele faz muito disso. Esses dias eu fui no shopping e o moço da loja que eu tava comprando, ele falou assim, você pode conectar no nosso Wi-Fi? Eu falei, não. Não, obrigado. Não, obrigado. Mas não tem problema. Tem. Não, eu sou a única pessoa que na farmácia diz, não quero colocar meu CPF. Porque a farmácia dá a entender que você é meio que obrigatório para fazer uma compra o seu CPF. Sim. Né? Eles estão usando essa prática que é abusiva, inclusive. Então, acho que o brasileiro ele é um povo muito... Ele é muito aberto, mas eu acredito que a educação vem muito das empresas. Né? Nós estamos falando, o trabalho é uma parte importante da vida da sociedade moderna. Perfeito. Desde sempre. Então, se você educar os profissionais, criar as policies da empresa, começar pelo trabalho, essas pessoas vão ter mais chance. Se você pensar, quando a internet surgiu, eu sou um pouco mais velho, meu pai pagou o curso de datilografia para eu aprender a digitar. Sim. Hoje em dia é algo totalmente impensável, né? Se pensar, teve essa profissão, como você disse, teremos os engenheiros ou as pessoas que vão ensinar outras pessoas a usar AI, mas o grande, eu acho que vantagem daqui 5, 10 anos, que eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, na minha visão, é realmente ficar muito fácil para qualquer pessoa usar, mas desde que ela tenha educação para utilizar. Porque se ela não tiver a educação e a fundação correta para utilizar, ela vai gerar fake news em massa. Sim. Imagina realmente ferramentas tão poderosas na mão de qualquer pessoa. Né? Isso vai ser utilizado para finalidades de criação de contas falsas em larga escala. Na verdade, isso já existe. Eu acho que é isso que mais assusta as pessoas, né? Não pensar nisso. A tecnologia, de novo, né? A tecnologia, o ser humano é problemático, historicamente, né? Ele tenta se autodestruir desde a criação. Então, eu acho que a tecnologia vem avançando, mas é a mesma quando você pensa em robótica, as pessoas confundem muito AI com robótica, né? Você imagina uma AI extremamente poderosa rodando um hardware extremamente poderoso que é a robótica, como o Boston Dynamics, que já consegue fazer muitas coisas. Então, tecnicamente, a Boston Dynamics tem todo aquele financiamento para poder vender para o exército aquilo ali. Sim. Aquilo ali é um uso relativamente ruim
da tecnologia, não é porque a gente está pensando de entregas de comida, como todo mundo sonha. Então a AI também tem esse poder. É que eu acho que um ponto importante da AI, quando você pensa nela como uma ferramenta, ela vai ficar cada vez mais fácil para as pessoas interagirem. A questão conversacional torna tudo muito mais fácil. Mas, de novo, eu acho que a educação, se a gente conseguir educar no mercado de trabalho as pessoas, entender que elas podem, da Samsung lá, algumas pessoas foram demitidas por causa disso. Então, você tem que ter uma educação. Por que a Apple, Google, a própria Microsoft e a AWS proíbe o uso do ChatGPT na empresa? Né? Porque eles entenderam o risco para a organização. E quando você educa 50 mil pessoas de uma vez só na organização, depois 10, 5 e vai indo depois até a base da pirâmide, você já está começando a ensinar dentro de casa. Né? Você usa o trabalho, na verdade, e é um trabalho de educação que vai durar ainda mais 5, 10 anos, assim como a internet. A gente, no Brasil, a internet comercial tem um pouco mais de 15 anos. A gente está bem no começo ainda da minha mãe não clicar no link errado para não fazer um pix sem querer. Então a gente tem que tomar cuidado. A AI vai ter que passar pelo menos processo educativo de longo prazo. De longo prazo, com certeza. E falando agora mais especificamente do marketing, né? Como que a inteligência artificial está modificando o marketing? Claro que a gente sabe que as tecnologias ao longo da história foram modificando a comunicação como um todo, mas mais especificamente, como é que ela está modificando o marketing? Perfeito. O consumidor mudou muito, né? E na verdade a única forma de a gente conseguir atender esse consumidor digital é por meio de AI. Né? Eu acredito verdadeiramente nisso. Quando a gente fala de marketing, customer experience como um todo, eu me lembro quando eu trabalhava com isso há 10 anos, eu já me sentia totalmente perdido, porque eu criava planos realmente muito sofisticados para algumas marcas, eu era publicitário na época, e quando eu ia executar esses planos era inviável manualmente fazer isso. Eu simplesmente não parava de pé. A AI permite que isso pare de pé. Né? Quando você fala de AI transformando o marketing como todo, tem escala. E tem escala sem aquele if-else, sem aquelas regras básicas que já existem desde os anos 80, de tratar todo mundo como igual. Né? Porque o ser humano, com a era digital, a minha mãe cada vez mais nunca lhe reclamou na vida de nenhuma loja, e agora ela acha que pode ir lá no Facebook xingar uma marca. Né? Então o consumidor mudou muito, ele evoluiu, e a AI torna possível atender essa pessoa realmente individualmente, porque a gente já vem com essas promessas de marketing personalizado há pouco mais de 10, 12 anos. Né? E na prática nunca funciona muito bem. A gente recebe spam todos os dias. Ou é um chatbot que fala contigo. O chatbot é uma tristeza. Na verdade, o ser humano tem uma pouca memória. Parte do hype que existe hoje em AI teve já no chatbot há 4 anos. Sim. Né? E o ser humano adora se decepcionar. É impressionante como se repete, né, a história. Então, eu acho que a AI generativa, como é chamada, apesar de eu não gostar muito desse termo, ela é capaz, na verdade, de gerar texto com uma altíssima qualidade, tão boa quanto o ser humano. Então você não vai receber aquele SMS do iFood com o mesmo texto para cada oferta para 10 mil pessoas. Você realmente é capaz de personalizar isso. Então a transformação em relação ao engagement, em relação a offers, realmente a AI muda o jogo completamente. Já existe a tecnologia antes disso para poder a fundação de data lake, de gestão de dados, de big data, já está pronto o suficiente para poder aproveitar a AI. O grande desafio é em português, que é a nossa tese muito forte. Quando você faz traduções, todas as AIs que existem são em inglês nativo. Então quando você faz uma tradução, você tem uma perda natural de qualidade, mas você pode fazer isso muito para engagement, você pode fazer isso para customer support, que é a nossa área, que nós começamos atendimento ao cliente. Realmente, as pessoas quando perguntam, Alana, eu tenho medo de colocar um robô e ficar muito ruim. Aí eu falo, então, hoje você usa seres humanos e estão dando um Ctrl+C, Ctrl+V. A máquina hoje em dia não faz esse tipo de coisa, ela faz uma coisa muito melhor. O ser humano, ele tem um playbook com 3 frases e ele vai usar uma daquelas 3. E pior, isso foi decidido deliberadamente pela companhia. Perfeito. A companhia decidiu... Fez o playbook pro cara. Que ela não quis dar liberdade pro ser humano, porque imagina um atendente realmente com liberdade. Pra ter um padrão, né? E porque ele ia resolver o problema do usuário e cancelar logo. E isso não é do interesse da empresa. E aí ela consegue realmente, em relação à geração de texto, geração de imagem hoje em dia, ela consegue gerar coisas. O que falta ainda para AI, para realmente, no marketing especialmente, ela ainda não tem capacidade de gerar, por exemplo, tomada de decisão estratégica. O insight ainda tem que ser criativo, por isso que o publicitário, o profissional de marketing ainda tem um longo futuro profissional. O pessoal pode ficar tranquilo, não vai acabar o seu emprego. Não, como todas as profissões que passam pela internet, você tem uma substituição do trabalho básico. Né? Então, vamos supor que o seu trabalho fosse apenas escrever uns textos Ctrl+C, Ctrl+V de outro lugar, sem dúvida nenhuma. Parabéns, você já perdeu o Wikipedia lá atrás. Né? Que agora você tem um plugin que faz isso de maneira mais personalizada. Mas se você realmente é um redator publicitário de altíssima qualidade, que escreve alguns dos melhores filmes, ou melhores peças que eu já vi na minha vida,
você está protegido pelos próximos 100 anos. Porque esse nível de criatividade, na verdade, você vai usar essas ferramentas como potencializador, né? Recentemente eu estava com a Microsoft, a Microsoft tem muito uma teoria de Copilot, né? Como a própria Alana tem esse posicionamento de humanos mais AI. Não substituição. A tecnologia não é avançada ainda o suficiente para substituir. Quando eu odeio esses artigos, as profissões extintas que vão... Na verdade, se todo mundo for demitido, como que a gente vai ter dinheiro para comprar as coisas das empresas? Né? Então, não é muito... A gente não está pronto ainda para renda universal, então a gente tem que pensar que o trabalho é importante. Mas você acha que um dia vai substituir? Sem dúvida. A Alana, na verdade, já substitui uma camada percentualmente relevante, a ponto de eu chegar à conclusão que já substitui certo grupo de humanos. É que a substituição total não é do interesse da sociedade como um todo, nem de uma empresa como a minha. Porque, e aí a gente tem essa teoria de superminds, super-humanos, que você vai, na verdade, substituir uma camada importante, mas não é diferente da internet. Se você pensar, a máquina de escrever, quem fazia taquografia na máquina de escrever, depois foi para editação, e hoje em dia sequer tem muito disso. Né? Ou então a remuneração é muito baixa desse tipo de coisa. Você sempre vai ter essas tasks, essas skills em vez de profissões. O ser humano vai ter que se mudar. O emprego está mudando, né? Isso tudo no futuro trabalho há muito tempo. É normal em países mais avançados ter 2 empregos, ser part-time, né? O brasileiro que ainda tem uma cultura muito de eu vou ter um emprego full-time, 8 horas por de dia. Preferência concursado. Concursado, ou então o CLT no sentido de não de lei trabalhista, porque o problema não é esse, mas a questão da estabilidade, né? E eu vou ficar ali 2, 3 anos e relax, entre aspas, né? E não existe mais esse espaço. As empresas, na verdade, por isso que startups desafiam grandes empresas. O conceito de startup é muito interessante, né? Uma empresa de 2 pessoas desafiando uma companhia de 50 mil. Então, isso é lógico. E a AI potencializa isso em marketing, customer experience, tá? Uma coisa interessante do marketing com AI é você poder fazer uma operação. A gente trabalhou com uma agência de 8 pessoas versus uma agência de 300 pessoas. Né? Essa agência de 8 pessoas aqui utilizando a Alana ganhou uma conta da Nike, uma das contas da Nike, dessa agência maior, que nunca investiu lá muita coisa naquela conta, era só mais uma conta, publicitário perde conta todo dia, faz parte do jogo. Mas para essa agência que era incrível, mas ela não teria capacidade sem AI de utilizar isso, né? De novo, é para substituir? Não, na verdade você está deixando de contratar mais 30 pessoas, já está moldando o seu negócio, e aí para marketing destrava novas possibilidades que a gente não enxergava. Então, existem muitas campanhas de marketing que você gasta R$1 milhão para faturar R$1 milhão. Obviamente que a conta não fecha. Né? Ela permite que você realmente crie novos negócios ou novas campanhas com custo muito menor do que manualmente. Não adianta você falar, contratei uma ferramenta de R$5 mil, mas gastei mais R$8 mil em hora homem. A conta não fecha. Então aí ela permite que você utilize menos hora homem em tarefas que as pessoas não querem fazer, né? Eu gosto de brincar que, na verdade, aí ela vai substituir muito rápido as tarefas que os seres humanos odeiam, né? Eu já fui telemarketing quando eu tinha 17 anos, né? Eu odiava cada segundo daquilo ali. Me divertia, porque eu fazia cobranças, mas na prática ninguém tá ali porque gosta, achou divertido, né? Ou então até mesmo atender digital, ou vendas online, né? Tem algumas pessoas que amam de paixão, tem outras que estão ali temporariamente. Isso que eu ia te perguntar, Marcel. Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, você comenta que a gente está utilizando para os serviços que as pessoas não querem fazer mais, ou são... e por essas pessoas não quererem fazer mais, acaba tendo uma escassez desse profissional no mercado. Pelo menos, por exemplo, vou contratar um SDR, por exemplo, contratar um pré-venda. É difícil tu encontrar um pré-venda que realmente vai estar alinhado, que vai ter todo, vai querer trabalhar com aquele volume, né? Porque muitas vezes não é um volume de trabalho muito grande, não que seja complexo, como você trouxe, mas ele é trabalhoso. E também o profissional do marketing, né? Eu queria que você fizesse essa correlação de marketing com comercial também, dessas tarefas que, digamos, são mais manuais e essas pessoas, o que elas podem fazer para poder utilizar melhor essa ferramenta, porque eu concordo que a AI, assim como outras tecnologias, são ferramentas, elas não vão substituir a pessoa no curto prazo. Queria entender de você como que a gente ganha eficiência e como que a gente vende isso positivamente para as empresas. Bacana. O SDR, vamos pegar esse exemplo do SDR. Boa. Né? Verdade seja dito, o melhor SDR, eu já fiz trabalho de SDR. Boa. Também. O melhor SDR, ele quer virar um AI. Isso. Ele quer virar um vendedor, ele não quer. Ele não quer prospectar o resto da vida dele. Ele pode ser incrível como SDR. Eu já tive essas discussões algumas vezes, tá? Boa. Tanto com SDR quanto BR. E aí você, daqui 2 anos, você já não tem mais o talento. Ele não quer mais aquilo. É um turnover muito alto também. Um turnover muito alto. Então, eu acho que onde que a AI entra aqui, né? Primeiro que alguns dos melhores SDRs que eu já conheci na minha vida, ou BDRs, eles já usavam ferramentas de automação
desde sempre, né? A AI é uma ferramenta ainda mais poderosa. É que a AI, na minha visão em SDR, BDR comercial, Sim. não apenas marketing, e na marketing como Customer Experience como um todo, né? Que a gente sempre fala que Customer Experience é atendimento ao cliente, engajamento que é marketing e vendas, né? Essas três coisas juntas. Você for pensar, a AI tem um papel muito importante de forçar o usuário a seguir as regras. E eu gosto de dizer isso porque alguns SDRs, alguns dos melhores que eu já conheci em volume de trabalho, ele começava a violar certas regras para poder chegar em determinados números. Sim. Né? Ou forçava muito a barra numa venda, coisa que a gente não deveria fazer idealmente. Né? Então a AI ela consegue não apenas ser uma sugestão de texto, como conferir se o que ele está fazendo de action está dentro do playbook estabelecido. Porque uma coisa que eu aprendi em vendas complexas, né, em comercial como um todo, é que as vendas não são fechadas porque não estão seguindo o playbook. Basicamente, né? Cada um faz o que quer. Quando você vai para estruturas maiores, você começa. O marketing também tem esse desafio grande. Profissionais não técnicos como um todo, como eles não são tão metódicos quanto o engenheiro, por exemplo, né? O engenheiro, se ele subiu o código errado, quebrou ele na hora e pronto, ele já sabe que ele vai ter que consertar. Já profissionais de comunicação, de marketing, vendas, eles têm um desafio muito grande. Como é uma ciência não exata, né? A gente tem que testar. O grande desafio é que existem regras, playbooks, justamente porque a gente já testou como inteligência coletiva. A gente já sabe o que é receita previsível hoje em dia, não é uma coisa nova, é o básico do básico. E o SDR deliberadamente vai lá e viola isso. O que a AI entra aqui, tá? Ela entra tanto como um apoio, um assistente profissional ali, que vai ajudar ele na geração de texto, na cadência, em vez de ficar fazendo 1000 cadências. Hoje é um defeito, né? A pessoa faz uma cadência ou duas e larga. Usa o resto da vida. E usa pro resto da vida. E aí tá chocado que não tá performando. A AI, o que ela consegue fazer hoje já, várias, ela já consegue gerar a partir de 1, 2 cadências, centenas, milhares de cadências. E alterar os textos dessas cadências. Personalizar. E aí o papel desse SDR é muito mais analítico. E aí entra Sales Ops e outras profissões novas que vão surgindo. É curioso, né? Alguns SDRs vão migrando para a área de inteligência com o tempo, porque é um outro caminho se não quer virar vendedor. E o segundo papel da AI, além de ser esse assistente, super assistente, é um segundo ponto de monitoria no sentido não de punição, tá? Mas de um diretor ou um gerente sênior de sales como um todo criou aquele playbook com algum pensamento por trás. Né? Quando ele olha coletivamente os 6 SDRs, mais os 8 closers, mais os X CSM, ele consegue, por meio de AI ali, monitorar no dia a dia de uma forma muito mais fácil. Tá? Mas não monitorar do tipo, vou ler uma transcrição de conversa. É humanamente impossível. Você pegar... Ouvir todas as ligações do SDR. Isso é uma ilusão, tá? Eu já tentei, tá? é uma ilusão. Obviamente que eu sou um sujeito na lana mesmo de ter uma autonomia, ter um valor de autonomia e performance. Perfeito. Então eu não costumo me intrometer, eu gosto de deixar o espaço para a pessoa errar o quanto ela quiser. A vida é sua, estraga como você quiser, mas quando as coisas dão erradas, eu gosto de pegar muito detalhe pessoalmente. E aí quando eu ouço a conversa, eu vou lá, por isso não tá dando certo. Né? O que a AI consegue fazer? Não esperar um mês para consertar as coisas. Ela vai consertar hoje, imediatamente. Ela não vai passar a próxima, ela vai travar o e-mail do próximo disparo. Né? Então, eu acho que a AI nesse ponto, ela consegue não apenas transcrever, que é o básico do básico que existe há 6 anos, mas ela consegue já gerar insights acionáveis para que um gestor ou a própria pessoa, a primeira pessoa no primeiro nível, tome uma decisão de que ela está tendo um comportamento ali fora e assumindo um determinado risco, talvez deliberadamente. É um risco que ela tem autorização para assumir. É como um vendedor que pode dar até tanto desconto. Né? Mas se ele quiser a mais, ele vai ter que pedir autorização para o gerente. Né? Então, eu acredito que a AI tem esse papel duplo hoje em dia já, tanto para o comercial, para marketing, para atendimento, para muitas áreas de Customer Experience como um todo, tanto B2B quanto B2C. Primeiro, de ser um assistente profissional de potencializar a criatividade e o trabalho humano, que é liberar o humano para fazer o que ele faz de melhor, que é único, mas deixar o trabalho braçal para a AI. Né? E a segunda coisa, esse trabalho mais de, dito que existe um workflow, dito que existe um playbook, né? Coletivamente a gente está seguindo ele, e se não está, como que a AI diariamente vai fazendo esses pequenos ajustes, porque na prática a gente perde venda porque a gente não seguiu o processo diário. Né? Aí quando você pensa depois de uma semana na reunião de forecast, já esfriou, você já vai ter que tomar uma ação mais forte. E o custo de aquisição já foi feito, né? Já foi feito. E aí você fica chocado que você perdeu o forecast está irreal. Eu tentei montar times internos, hoje em dia a gente trabalha com times externos, pelo amor de Deus, mas in-house, e eu ficava chocado como era impreciso o forecast.
era muito achismo. Sim. Uma AI, ela é mais metódica. Sim. Né? Ela tira essa parte... Só que o mérito da AI que existe hoje, a AI já existe há muito tempo, mas a AI que existe hoje é pegar o que o ser humano tem de mais especial, que é a linguagem. A AI matemática ela já existe há muito tempo. Sim. A parte preditiva, enfim, e funciona há muito tempo. Mas o mérito aqui é o poder pegar essas conversas, que é uma questão totalmente qualitativa. Sim. Não ter que colocar um outro ser humano para monitorar, porque senão seria controle e punição. Até alguém com uma hora mais cara, muitas vezes. Muitas vezes é a ouvidoria do call center, que é um atendimento mais caro, porque o atendimento primeiro foi ruim. Então, a ouvidoria das empresas nada mais é do que isso. É o último estágio para você tomar um processo. Aí você paga muito mais caro, porque você não treinou corretamente a equipe. E pior ainda, mesmo que você tenha treinado, de novo, as pessoas são mal remuneradas naqueles cargos, porque tem que ser volume. Sim. O ser humano não foi projetado, historicamente, para fazer trabalhos volumosos. Ele, ao longo da história, desde a automação das fábricas, hoje você vai numa fábrica de carro, você já não tem mais aquelas 10 mil pessoas trabalhando. Você tem super humanos, super profissionais controlando máquinas em larga escala. Né? Sim. Isso não é apenas futurismo da Tesla, não, qualquer fábrica. Né? Ou mesmo quando a Toyota criou o modelo dela, que foi revolucionário nos anos 90, se não me engano, ela tinha os seres humanos uma esteira, mas ainda tinha uma cadência menor de seres humanos e não permitia que eles quebrassem a esteira. A esteira era fixa. Né? Outro mercado que me chamou a atenção quando eu fui visitar uma fábrica foi de móveis. E na minha cabeça era lá, né, os marceneiros com suas serras, cortando madeira, extremamente artesanal. Artesanal não tanto porque tem os equipamentos elétricos ali e tal, mas, né, cortando madeira por madeira. Cheguei na fábrica, era tudo, era uma tecnologia que eu nunca tinha visto. E olha, no interior aqui do Rio Grande do Sul, com maquinário que vem da Alemanha e não sei o que, e eu, meu Deus... A gente fica surpreso, né? É que a gente tem uma imagem, por isso que assim, a AI hoje em dia já existe em muitas coisas. Sim. A gente não sei porque a gente tá chocado com AI, porque o feed do Facebook é AI há muito tempo. Ele controla tudo que a gente enxerga. O YouTube, a gente não escolhe os vídeos que aparecem pra gente. É isso que eu comento. Quando começa a aparecer ali, você pesquisou um livro do Star Wars e começa a aparecer Star Wars. Vem o remarketing atrás de ti. E aí, né? A Google, na verdade, inventou a AI moderna, né? Sim. A Google, de longe, tem a maior time de pesquisa, é a mais avançada desde sempre. A busca da Google, na verdade, é interessante. As pessoas não se lembram que tinha um Alta Vista quando a Google nasceu. O Alta Vista era um buscador totalmente manual. E a Google veio com um pensamento de AI, obviamente, muito inicial, usando mais estatística que AI, mas de indexação automática, que um dia ele ia conseguir criar modelos de AI que iam se auto-ranquear e funcionar. Essa era a teoria. Tá? E o Alta Vista era 100% manual e curado. Então, no começo, o Alta Vista de fato tinha maior performance, porque eram seres humanos qualificadíssimos fazendo aquilo ali. Não ficava de pé, né? Só que perdendo muito dinheiro todos os dias. E pior, a internet crescia exponencialmente. Então você todo dia estava com o seu site, o seu buscador desatualizado. Já o Google foi nessa abordagem que, olha, vai ter geração de dados, eu criei um modelo matemático e estou criando, que supostamente no futuro vai ser AI, né? E a AI, em teoria, vai encontrar um modelo de como ranquear isso, e ela é a única capaz de indexar a internet. Como a internet vai ter uma explosão, e hoje em dia o que é a Alta Vista? O que é o Google? Sim. Né? Então, quando você pensa assim, e até profissões, né? O SDR tem muita volumetria hoje. Vai ter o triplo daqui a um ano. Sim. Né? Porque a competição aumenta. É uma questão histórica. O closer é a mesma coisa. O próprio vendedor, né? O vendedor de relacionamento está morto, de certa forma. Ele tem que seguir processo. Eles odeiam o CRM, eles odeiam esse tipo de coisa. E eu sou o cara mais chato do mundo sobre isso. E eu falo, então, mas se você não está colocando CRM, como que eu posso te ajudar? Sim. Né? E para quem a gente tá pagando 10 mil reais para Salesforce ou pro HubSpot? Eu falo pro meu time de venda, eu prefiro que tu não faça ligação do que prefiro que tu não faça ela por um telefone pessoal, no caso, se tu não usar a ferramenta. O teu dado é mais importante do que fazer a ligação. Se tu não for usar por dentro do CRM, cara, nem faço. Nem faço. Porque pra mim não faz diferença nenhuma. Mas aí entra a AI como um enforcement da tomada de decisão, que é, hoje ele ainda pode violar as regras, você esqueceu, ele esqueceu também, tá tudo certo. E a gente só vai descobrir isso daqui uma semana, 15 dias, se descobrir, tá? Nem porque tá escondendo, mas é porque são tantas informações, muitos dados. O volume, né? O volume. Perdeu o deal, faz parte. Né? Já a AI, ela vai poder corrigir essa rota, porque tá tão conectada com tudo, que ela vai falar, opa, como assim teve uma ligação e não tá ali? Esse cruzamento inteligente é muito interessante. Ou como que ele disse que estava quase fechado, mas eu estou monitorando a reunião aqui.
Em nenhum momento o cliente disse isso. Sim. Né? Nenhum momento. Esses dias a Microsoft fez uma demo para mim muito interessante do Teams, né? Da transcrição automática. Legal. Obviamente minha cutucada sempre em inglês é fácil. Tá? Em português não funciona, sorry. Mas funciona perfeitamente em inglês, assim, impressionante. Aquilo é um bom exemplo de coisa. Sim. Quantas vezes você não ouviu do vendedor? Tô quase fechando. Né? A AI tá ali não apenas para poder transcrever, porque essa daí já existe há algum tempo, mas na nova AI ela já está ali para poder gerar um insight para o gerente. Faz um resumo, né? Exatamente, para falar, opa, calma, a temperatura não é quase fechando, ela está incompatível, embora essa seja a opinião desse closer. E aí já levanta as objeções, tudo que ela trouxe. Já vai para uma visão mais qualitativa sem ter que participar da reunião. Exato. Né? Por favor. E, Marcel, como que a tecnologia, essa parte da AI, de geração de texto e até imagem, ela acabou se tornando um foco agora? Além, é claro, dessa questão que a gente está falando aqui do custo, né? De custo de ter uma pessoa fazendo e a AI colaborando. O porquê que virou um foco? Por que está se falando tanto nisso? Por que está se investindo tanto nisso? E daí eu já complemento pedindo para que tu conte um pouco mais sobre a Lana para quem não conhece. Tá. Eu acho que o foco é porque a brincadeira aqui é porque o metaverso não deu certo. Brincadeiras à parte, o ser humano aí precisa de um hype novo todo ano, tá? A gente vive numa sociedade que precisa de uma novidade incrível. Foi NFT, metaverso. Eu gosto de brincar. Blockchain funcionou, pelo menos. Blockchain funcionou, obviamente não do patamar que a gente esperava, mas eu acredito bastante no médio e longo prazo. Eu gosto de brincar, na verdade, que as empresas sofrem muito porque a gente não cumpriu as promessas lá de Big Data há 10 anos. Não cumprimos as promessas de transformação digital nos últimos 5 anos, e agora a gente está falando de AI, e tudo isso é uma fundação, né? Eu acredito que, na verdade, ela explodiu agora porque, na verdade seja dita, desde os anos 60, a AI sempre explodiu, ficou 3 anos em hype e caiu. Tá? Isso acontece historicamente desde os anos 60, que é quando um pesquisador consegue fazer alguma coisa de AI muito interessante que vai funcionar ocasionalmente. Algum avanço. Leva isso para o público se empolga com isso, mas começa a pensar no Exterminador do Futuro ou uma coisa muito avançada. No Her, filme Her, você começa a pensar, agora eu vou poder ter o R2D2. Então... Ou a Alexa vai ouvir tudo e vai sair espalhando. Então, o ser humano é muito interessante como ele acaba se empolgando um pouco demais do que deveria, porque é normal dele. E então, assim, eu acho que o problema, o que está acontecendo esse ano é que já fazia tempo que não tinha esse hype, fazia pouco mais de 8 anos, desde o último, tá? Que foi com o Watson da IBM, quando o Watson da IBM conseguiu fazer pela primeira vez uma AI, consegue competir xadrez, consegue competir em linguagem natural, num jogo de perguntas e respostas extremamente complexo na TV americana. Aquilo ali foi uma coisa muito avançada, se não me engano foi 10 anos para ser mais exato, e aí teve um pico de AI comercial por causa disso, né? Você vai no Museu da Manhã até hoje, tá lá ele com todas as limitações tecnológicas, já que ele não recebe mais investimentos, mas aquilo ali, e aí eu acho que assim, a AI ela não é hype, né? É por isso que eu trabalho com ela a vida inteira. Eu vou trabalhar boa parte da minha vida profissional durante muitos anos, mas ela tem aplicações que ela está pronta para ser utilizada e aplicações que ela não está pronta para ser utilizada. O mercado ele ficou muito surpreso porque ele não esperava que era capaz de gerar textos com essa qualidade. Eu fico um pouco chocado com isso porque eu tive para o HSW esse ano para poder dizer que eu já faço isso desde 2018, então eu não estou entendendo muito por causa do choque, né? Eu acho que um grande mérito da OpenAI quando ela cria essa tecnologia, essa técnica nova que ela pegou do Google de 2019, na verdade, e consegue lançar isso pro B2C. Democratiza, cria e mais importante, custa $700 mil por dia para manter o ChatGPT no ar. Ela fez uma estratégia de negócio muito interessante, que eu preciso chamar muita atenção de alguém muito grande para financiar essa operação. Ela usou força bruta, que é a mesma técnica da IBM. Então, pela primeira vez, o mercado ficou muito empolgado, e já faz mais de 10 anos que ele ficou empolgado, porque a IBM, todo mundo espera alguma coisa grande da IBM comercialmente, né? Mas desde o Google, talvez, ninguém tinha feito algum lançamento de AI muito interessante, ou talvez a Alexa teve a mesma empolgação há 15 anos aproximadamente com a Amazon, mas não teve nunca uma velocidade tão... obviamente que é errado comparar, quando eu vejo assim, o ChatGPT é o app B2C com o maior crescimento de consumidor versus Netflix. Isso é uma falácia, porque o Netflix é um aplicativo pago. Então, esses aplicativos gratuitos deveriam ter uma mensuração totalmente diferente, e o que importa é quantas pessoas estão voltando todos os dias para utilizar.
Sim. Né? E se você vê quedas expressivas nisso, né? Claro. Então, eu acho que assim, AI é hype porque ela tem uma fundação tão grande quanto a internet. IoT depende de AI. Sim. Robótica depende de AI. Então, se a gente quer tudo isso, esses dias eu vi um robô incrível funcionando. Smart City, o ChatGPT bugou, óbvio, porque ele não foi projetado para isso, mas se um dia aquele robô vai ser nosso assistente doméstico, ele precisa de um nível de AI muito poderoso. Sim. Então, AI, em teoria, a próxima grande onda de fundação é que aí tem um ponto se esse daqui é realmente em 2 anos, ou ainda a gente está falando de 10, 20 anos de avanço tecnológico. Hoje, a minha preocupação principal é o custo. Sim. Porque a OpenAI, ela precisou de mais 1 bi só para poder desenvolver tudo isso. Então, é muito proibitivo e a gente está na mão só de um fornecedor. Sim. Né? De novo, a gente vai cometer o mesmo erro que a gente cometeu nos últimos 20 anos, de ficar na mão de 4, 5 big techs que controlam cada aspecto da nossa vida, e a gente vai ficar chocado que daqui a 5 anos nossas redes sociais novas, powered by AI, a gente vai ficar chateado que o WhatsApp que cobrar agora $1. Sim, é o meio de comunicação que nós escolhemos. Né? Então a AI, eu acho que não, ao mesmo tempo que não é hype, a gente tem que tomar cuidado porque ela não está pronta ainda para fazer boa parte que as pessoas querem fazer. O ChatGPT é um bom exemplo, né? Ele alucina, a cada 5 questões ele alucina uma. Sim. E a alucinação dele é tão poderosa que somente um expert poderia dizer que é uma alucinação. Não é um erro que nem um chatbot que é. O chatbot ele é tão burro que você bate o olho sem entender na hora. O ChatGPT ele é muito inteligente, ele é muito poderoso, só que ele é muito caro. Né? A gente está falando de um LLM, que é uma técnica, inclusive, que o Google criou em 2019 e descartou, porque é incrivelmente cara. Ele é desconectado da internet, porque ele poderia ser um risco absurdo, né? Se ele ficasse conectado à internet como um todo e se desenvolvesse para outro patamar, não para nível de consciência, mas não vamos entrar. Ainda não está nesse patamar, mas ele poderia entrar em riscos, outros tipos de riscos. Mas eu acho que o que mais pouco as pessoas é colocar na mão da pessoa comum. Sim. Mesmo. E o ser humano, ele acredita no conversacional como futuro, né? A gente acredita de verdade, a gente tem um estereótipo na nossa cabeça de visão que a gente vai poder falar com a Alexa e ela realmente vai conseguir nos entender como se fosse uma pessoa. Sim. O ser humano sempre desenvolveu. A escrita é super importante para a humanidade, principalmente desde o começo, mas o ser humano moderno, ele fala, ele se expressa, por isso que é o áudio de 5 minutos do WhatsApp, ele gosta de se expressar por meio de voz, de conversas, ele não gosta, por exemplo, de mandar uma carta, nunca gostou, na verdade, se pensar, assim, teve uma tecnologia melhor, mais curta, ele adotou. Então, a AI, ela tá nesse estágio porque ela conseguiu conversar, ela conseguiu surpreender, mas ao mesmo tempo, se a gente for pensar, a gente tem que tomar cuidado, porque na aplicação de negócios, tá? Eu acho que o mercado vai se decepcionar um pouquinho só, porque a aplicação não foi projetado para isso. Sim. Né? Toda vez que você pega uma tecnologia e tenta adaptar para uma outra finalidade, você tem um tempo e custo, e as pessoas estão especialmente ansiosas. Então, assim, ninguém quer esperar muito tempo para ver se funciona. Sobre a Lana especificamente, a Lana tem essa teoria de que é mais importante ser confiável com uma AI do que uma AI abrangente, tá? Sim. E nós usamos conversa para resolver tarefas, não para conversar por conversar. Na verdade, eu criei o primeiro chatbot em 2014 e joguei no lixo. Sim. De tão ruim que eu acreditava que sistemas conversacionais eram na época. Hoje em dia eles são menos piores, o ChatGPT prova isso. Mas eu acredito muito, a Lana tem essa teoria muito forte de ser um SaaS, que não existe SaaS hoje em dia, uma coisa que você pluga, utiliza, para o de negócio simplesmente funciona. Sim. Tudo que a gente vê hoje em dia, inclusive a OpenAI, você vai ter que pegar API, você vai ter que fazer uma customização, e aí é risco de projeto de TI, que eu não gosto de projeto de TI. Demorou de 6 meses a um ano, a gente tá falando de uma obra aqui de vocês, antes do podcast. É pior do que obra, é mais incontrolável que uma obra, porque a obra, pelo menos, você tá vendo ela avançar. Sim. Já código, pode ser que demore 6 meses, um ano e não dê em nada, ou então dê numa alucinação, né? Então, no caso da Lana, a gente vende muito confiabilidade, vende um SaaS pré-pronto para Customer Experience, seja atendimento, vendas ou engajamento, esses três verticais, e ela já vem pré-treinada, né? Então, um grande mérito ali do nosso modelo, e aí entra, eu acho que um desafio nosso que a gente tem feito desde 2015, da fundação, era como tornar isso tão barato que uma pet shop pode utilizar, Sim. o mercado pode utilizar. Né? Porque é um pouco bobagem achar que eles vão ter um time de TI para pegar API, ou vão aprender prompt, vão fazer... Não vão. Não irão para esse caminho, né? Então a gente acredita muito que a nossa visão de médio e longo prazo da Lana é como fazer um SaaS AI para produtividade no trabalho. Nossa especialização é B2B, produtividade. A gente começou com customer support, foi avançando para vendas, avançou para marketing, agora a gente está entrando em RH. Enfim, a gente tem uma teoria muito forte de onde o ser humano tem muitas ferramentas de produtividade, mas essas ferramentas são tão ruins ou tão mal integradas
que você gasta muitos seres humanos para poder utilizar elas. Né? Cada área vai ter um Excel diferente. Muito. Ou então aqueles... eu me lembro quando eu montava o projeto de Big Data, né? De dashboard. A Lana, por exemplo, não tem relatórios em algum lugar lá, mas a gente transformou tudo em linguagem natural, porque a gente acha que é muito mais fácil para as pessoas. O gráfico pode ser lindo, as pessoas não têm cultura de dados. Né? E eu odeio solução B2B, especialmente, a Lana é especializada 100% em B2B, solução B2B que funciona na teoria e daqui 6 meses a sua empresa já não está utilizando mais. Né? Quantas vezes a gente não contrata softwares todos os dias sobre isso? Então a gente teve uma teoria muito forte de... Eu me lembro quando eu montava na Coca-Cola dashboards, eu montei centro de comandos lá, só para as pessoas olharem, que bonitinho. E ninguém utilizar. Né? Gasta mais tempo preenchendo do que analisando, né? Analisar, que é o desafio de comercial, a gente está falando um pouquinho mais... Marketing também. Isso. Né? Sim. A gente gasta muito tempo gerando os relatórios. Eu me lembro quando a Lana só fazia relatórios, ela não era capaz de fazer ações, por assim dizendo. E aí a nossa teoria só de ela fazer o social listening automatizado, né, de coletar, classificar e já colocar na tua mão, em PPT, já na tua mão, não no dashboard, não no Excel, não, já vou jogar na tua mão, você já tem um ganho. Porque o problema não era as ferramentas de social listening, o problema era todo o processo de configurar a ferramenta, classificar na mão e daqui 1 mês você tem um relatório. Né? Então a gente tem muito essa tese de como substituir um conjunto de ferramentas e um conjunto de pessoas que na verdade estão operando essas ferramentas. Elas não estão fazendo um trabalho criativo, elas não estão fazendo um trabalho que elas gostariam de fazer, elas não estão coletivamente se conversando, porque o ser humano tem um livro dos anos 90 que explica por que desenvolvimento de software é tão difícil, chamado Mítico Homem-Mês, né? E ele conta muito a história de que 9 mulheres não conseguem fazer um filho em 1 mês. Você pode, quanto mais dinheiro você colocar, né, pior fica o prazo de desenvolvimento. Né? Quantas vezes eu já não discuti com o meu sócio que eu preciso entregar isso em 3 meses se eu contratar mais 10 pessoas? Ele falou, não adianta. Né? Em engenharia a gente já entendeu isso, engenharia de software há muito tempo. E não tech a gente não entendeu isso ainda. Né? Então a Lana tem muita dessa tese que você precisa colocar no ar hoje, com confiabilidade. Né? Não pode errar nunca. Nós temos embutido um time de linguagem computacional, então uma série de seres humanos que estão monitorando tudo isso, porque a gente parte da premissa que nem isso a empresa vai fazer. Né? E a gente tem que tornar uma coisa extremamente simples e fácil, porque se todo mundo virar engenheiro, quem é que entende do negócio? Perfeito. Né? A gente esses dias eu estava num projeto maior, obviamente que a Lana tem clientes de grande porte e de pequeno porte. A gente estava num grande porte e eu estava explicando que eu não acredito que todo mundo deveria aprender prompt. Né? Que é como você requisita para uma IA. Aquilo é uma experiência horrível. É horrível. É a mesma coisa do Google nos anos 2000, quando você tinha que escrever as keywords, né, para sair a busca que você queria. Algumas pessoas que tinham mais habilidade e tal conseguiam utilizar. Já minha mãe não ia achar útil. Né? O prompt é o mesmo problema atual. Enquanto a tecnologia não avançar, e o prompt tem uma coisa interessante, né? Esses dias eu vi um prompt incrível de um fotógrafo gerando uma imagem no novo Photoshop da Adobe, lá no gerador. Só que ele é inteligente. Ele já tem uma qualificação tão técnica que ele já escreveu um prompt que eu nem sei do que ele está falando. Né? Ele uniu o melhor dos mundos, que ele é um super profissional. Né? Entende muito da ferramenta e agora sabe fazer prompt. Já uma pessoa que não tem dessas 3 verticais, né, a gente parte da premissa que você não tem que ter isso. Você tem que, na verdade, gastar mais tempo em criatividade, em decisão de negócios, né, em educação do seu time coletivamente. Né? Então a Lana nasce muito com essa tese e a gente tem trabalhado muito forte nessa direção. E a gente está numa jornada de médio e longo prazo. Né? A gente gosta de brincar que a VTEX existe há 21 anos, o Google tem 32 anos. A gente não entende que algumas coisas mais de fundação demoram décadas para existirem, né? E quais, trazendo um pouco prático, quando um cliente vai contratar vocês, por exemplo, Marcelo, eu pergunto isso porque a maioria dos nossos ouvintes são empreendedores, já tem negócio rodando, como que funciona, queria entender do seu lado, o onboarding, se é uma questão de cultura, se eu tenho que trabalhar, porque eu gosto de falar de pessoas, processos e ferramentas, né? Então, às vezes eu digo, não adianta ter a melhor ferramenta se os processos não são muito bons, se as pessoas não sabem utilizar aquela ferramenta. O gestor, ele fica na dúvida, vou contratar aquela ferramenta, mas não sei se meu time vai abraçar, mas eu tenho que defender aquela ferramenta para o meu time, ou vou ter que pensar num processo antes. Queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes como que é, na prática, esse onboarding e se eles têm que se preocupar ali com a cultura do time, se só um time tem que ser data-driven, se a empresa inteira tem que ser data-driven. Como é que funciona essa virada de chave? Bacana essa pergunta. Eu vou até, antes de falar a parte prática do onboarding, eu vou falar que é de longe o maior desafio que eu não estava mapeado isso. Eu achei que era só fazer a Lana funcionar e ela ia funcionar. E quando ela funcionou, eu fiquei percebendo que as pessoas ainda odiavam a gente.
E eu não entendi isso na época. Eu me lembro que eu fui nesse grande varejista brasileiro e as pessoas realmente odiando a gente. E tava vendendo muito bem, tava funcionando perfeitamente, porque na época eu não entendia muito o conceito de Alana com humanos. Eu realmente fui por uma tese mais de hiperautomação, que você não precisa fazer nada. Consequentemente, se você não foi demitido, você não tem mais nada para fazer da vida, além de arrumar problema. Então eu fiquei percebendo como as pessoas não se sentiam parte da solução. Né? Então, de longe, ou quando a gente foi numa grande telecom, funcionou perfeitamente, mas a gente percebeu o quanto que o nosso modelo muito simples estava deixando eles desconfortáveis. Eu tive que fazer um cronograma de implementação pela primeira vez na vida. Uma implementação super simples do nosso software. E aí, porque para deixar eles mais tranquilos. E é o modelo que eles estão acostumados. Então, um desafio cultural, né, das empresas, o que a gente chamou de transformação digital na pandemia, que na verdade foi ali um reaction, que a gente está se esquecendo já das coisas que a gente aprendeu ali, até mesmo sobre trabalho remoto, enfim, a pandemia passou, o pessoal desaprendeu algumas coisas. Então, no caso da Alana, qualquer AI, na verdade, tá, é um desafio cultural, né? De longe é cultural. Parabéns, empresas de sucesso sempre foram ter 10, 20, 50 mil funcionários. A AI, ela força você a pensar de uma forma diferente. Porque se é hiper automation com qualidade humana, você pode, na verdade, montar um time de 5 pessoas no lugar de 50. Só com um perfil completamente diferente, né? Então, o que se estuda os processos das pessoas entra antes até mesmo da ferramenta. Qual a ferramenta de AI? Se vai ser a Alana, se vai ser irrelevante. O importante é que você tem um processo, e o processo aqui eu entro um pouquinho no objetivo. Tá? Qual que é o KPI, qual o objetivo você está tentando chegar, ou você está implementando só para implementar AI? Até para te ajudar, porque muitas vezes até a ferramenta paga a conta no fim do dia, né? Se o processo não está adequado, se as pessoas não estão adequadas, essa ferramenta não presta, então não vou mais usar, vou voltar para um Excel, né? E o B2B brasileiro é muito interessante, tá? O latino como um todo, ele é um testador enorme de ferramenta, e ele usa isso mesmo, porque a culpa é sempre da ferramenta. Isso. Né? É sempre do provider. E é mais fácil ele ficar trocando de ferramenta 3, 4 vezes por ano, né? Do que ele perceber que, nossa, a minha estratégia está totalmente alinhada, a minha cultura não está alinhada. Cultura de dados é uma coisa interessante, assim, que se as empresas tivessem cultura de dados, adotar AI hoje em dia seria algo óbvio. Né? Como elas não possuem, e eu não boto fé que vai ter, tá? Eu já desisti, esse daí um trem que já saiu, eu já desisti dessa parte de educação de dados. Tô partindo de uma premissa que a AI vai ser capaz, na verdade, de por meio dessas cutucadas e workflows, ela vai conseguir meio que ajustar o fato de você não ter uma cultura de dados, né? Mas o maior desafio é cultural de pessoas, sem dúvida nenhuma. No caso da Alana, e é por isso que a Alana tem que ser tão simples na nossa visão, tá? Porque no caso de uma OpenAI, se você conseguir engajar a empresa inteira, aprovar seu super budget, por aí, um pequeno budget para testar, ter que esperar ainda 60, 90 dias, ou 120 dias, ou fazer só 11 case, que é simples, né? Não é algo uau, não vai mudar a sua empresa. Ou então gastar demais desde o começo. Eu acredito muito que ferramentas elas deveriam se pagar desde o primeiro dia, né? Depois elas fazem um land expand e vão crescer na organização. Então, no caso da Alana, o setup, na verdade, é uma ligação de 15 a 30 minutos com o nosso time, que é opcional, mas é curioso, né? É um setup self-service que você mesmo faz, porque a AI já está pré-pronta. Nós colocamos 17 mil marcas, 10 anos de dados, então a AI já está pré-configurada, né? Você só está personalizando todo de voz, calibrando, né? Objetivo, se você se a Alana é uma estagiária ou uma diretora, isso é bem interessante, é uma pergunta real da nossa interface, porque se ela é uma estagiária, ela vai respeitar, ela vai seguir a regra de qualquer humano pode modificar ela. Se ela é uma diretora, ela vai começar a modificar o script do SDR, do profissional de marketing, ela tem mais autonomia de trabalho. Qual que é o nível de risco que você quer assumir, se ela pode tentar ser um pouco mais engraçada e talvez errar a mão no GIF, né? A galera acha super legal gerar imagens, mas a gente gerava GIFs desde 2018. Gerar GIFs são muito mais legais que imagens, principalmente para as redes sociais. Então, o setup é curioso, né? A gente criou esse setup e eu fiquei chocado como 80% dos nossos clientes preferem preencher esses dados em uma ligação com a gente. Veja bem, é uma ligação que a gente só está guiando. Pegando na mão dele. Pegando na mão, mas é uma questão, assim, é uma coisa nova. Né? E é tão simples que é traumatizante. Foi uma coisa... Porque a Alana era muito interessante. Agora, hoje em dia, tem case, o site tem um monte de exemplos, mas na época que eu vendia pessoalmente até 2020, que eu era o vendedor, ninguém acredita que funciona até que funciona. E você não sabe o que fazer com isso. A sua organização não ficou pronta. Por isso que clientes maiores ou médios, nós tentamos, ou pequenos, mas aí menos diretamente, nós tentamos educar, vai funcionar. Você já sabe o que as pessoas vão fazer no dia seguinte? Isso. Entendeu? Vou dar exemplo. Quero testar rapidinho. Então, testar rapidinho, eu consigo colocar no ar. Vai afetar todos os seus números. Como você pretende lidar com isso no seu relatório mensal? Né? Porque se você, de repente, colocar uma AI, ativar ela e desativar ela, as pessoas vão perceber que você, de repente, melhorou muito aquele KPI
e de repente despencou. Né? Então, eu acho que o setup da Alana, um mérito aqui é ser super simples, não técnico. A gente está falando de uma coisa para você colocar no ar amanhã. A nossa provocação é justamente isso. Pode contratar o Watson da IBM, pode contratar a OpenAI, espera aí os 6 meses, 1 ano para funcionar, vai usando a Alana até lá, né? E aí você depois compara os dois, sem problema nenhum. E a gente também tem uma tese de redução de custo operacional. Isso. Né? A gente acredita muito que AI, ou novas tecnologias, mas especialmente a AI, ela só para de pé se você puder provar uma redução de custo operacional antes mesmo de entrar no ar. Tá? Porque eles têm um risco muito elevado. Tá? E por isso que a gente não acredita tanto em Copilot. Um Copilot que está gerando um texto ali para SDR, quanto que ele realmente vale? Né? Ele vai valer um percentual do salário do SDR, mas ele não substitui de fato né, o SDR. Então a gente acredita sempre que uma AI funcionando de verdade, ela tem que substituir no mínimo de 30% a 60% do coletivo. Né? Perfeito. Então você ainda vai ter um grupo de humanos, né? E no caso da Alana é bem interessante que a volumetria é limitada. Então, imagina você montando uma fintech agora. Isso é importante, né? Porque muitas ferramentas tu pode usar 5 consultas, 10 consultas. E isso muitas vezes limita o... Não, você ganha um sócio. Ganhou sócio. Eu odeio ferramenta com limitação. A gente utiliza, enfim, ferramenta de comunicação que são assim. Cada vez que eu contrato um funcionário, eu tenho, parece o governo tirando lá um pouquinho do meu dinheiro. Não é legal, né? A gente acredita muito. Imagina uma Black Friday, você não tem que pagar nem um centavo a mais por mensagens ou por requisição. É isso que é AI. Sim. Porque uma AI super poderosa como o GPT-4 custa 70% mais caro que o GPT-3. Né? Talvez o GPT-5 nem vai ser feito por causa disso. Né? Então, qual é o ganho? Sim. Ele é super poderoso, mas se ele custar muito mais caro, ou a mesma coisa, ou até na verdade 30% a menos que os seres humanos, não compensa. Sim. Né? Então a gente tem uma tese muito de redução de custo operacional de 5 a 7 vezes desde o dia 1. Né? Realmente, e aí, só que pense em uma empresa que ela pode criar um spin-off agora, sem ter aquele custo inicial de investimento tão alto, porque ela pode pensar numa equipe mais enxuta. Né? Ou então você montou uma fintech agora, você criou uma startup agora e você não tem base de dados para treinar uma AI. Sim. Como a Alana é pré-pronta e treinada com dados históricos, aí você pode se basear no Nubank, no Neon, porque ela está aprendendo o tempo todo. Né? São dados públicos, o Google pode coletar o coleta. A gente já deixa isso pré-classificado e você usa essa inteligência coletiva. Tanto que a gente coleta dados de pessoas, de consumidores e das outras AIs. Né? Porque a gente também tem um papel no médio e longo prazo de orquestrar outras AIs, inclusive assim, tô dando umas cutucadas na OpenAI, mas a gente trabalha com eles. Porque alguns cases eles são interessantes e se você tem dinheiro infinito. Não acho que é um problema propriamente dizendo, mas é um bom exemplo que a gente trabalha muito com eles para poder não deixar eles errarem. Né? Nosso desafio com eles, e a gente tem um ponto do B2B, né, que a gente aprendeu, depois que coloca no ar, nesse contexto que a gente está falando, é muito difícil você voltar atrás do modelo. Então por isso nosso desafio é experimentação, né? E você falou vários empreendedores montando startups. Quem está montando um business agora, novo, vou dar exemplo para lá, não tem pouco head account nosso tamanho. Aqui a gente é um time mais tech, P&D, enfim, nosso ticket de investimento é maior nessa direção e os parceiros são responsáveis por vendas e suporte para a gente não ter essa estrutura in-house. Né? É um bom exemplo de organização que já nasceu muito. Eu sempre falei para o Marcelo, a gente tem que aplicar as teorias em nós mesmos. Né, de futuro trabalho, futuro da organização. E você já pode criar um negócio totalmente diferente do que você criaria. Em vez de você levantar 10 milhões de dólares de round para contratar 5 mil pessoas e demitir 5 mil pessoas no layoff daqui a um ano, você realmente pode pensar, nossa, na verdade eu vou criar 50 empresas com esse dinheiro aqui, porque eu vou contratar, na verdade, essa AI. A AI, ela tem, e a Alana nesse ponto imagina você criar um negócio novo e não ter custo de atendimento ao cliente no primeiro ano. Né, ou um custo muito reduzido. Né? Ou então de vendas, como você controla melhor o CAC. Né? O caso da Alana é bem interessante, que ela força às vezes o controle do CAC. Se o vendedor quer ir além, ela trava. Não vale a pena já. Porque o vendedor às vezes é obstinado do jeito errado. Ele quer ganhar a comissão dele, né? E ele não se importa muito com o CAC. Com a perenidade, né? Exatamente. Tá quase. É igual eu, no começo, quando eu era muito confiante em AI, a gente tinha aqueles projetos que demoravam um ano e a gente fracassava. Né? Hoje em dia a gente tem projetos que, na verdade, no máximo, um trimestre. Não funcionou, vai pro lixo, vai pro próximo, né? E pra gente encerrar, pra gente liberar o Marcel, né? A gente poderia ficar aqui. Aliás, já fica, Marcel, o convite para mais um episódio, porque tem muita coisa que a gente não conseguiu. Eu tinha umas 10 perguntas engatilhadas aqui. Contemplar aqui no nosso Vou ter que episódio. Contratar a Alana para me responder as perguntas. Ou a gente chama o Marcel de novo. Já fica o convite, Marcel, para uma próxima. Mas eu queria te fazer uma última pergunta. Tu falou que a inteligência artificial ela já tem algumas aplicações que ela consegue fazer. Quais são elas e quais são as tendências? Só antes do Marcel responder, eu estava até falando isso
a gente erra muito, né? Então, quando a gente acerta, a gente também tem que lembrar. A gente faz muito aqui no Startup Life um podcast toda vez no fim do ano das tendências do próximo ano. E é legal porque quando a gente grava esse episódio com as tendências, por exemplo, 2023, a gente chama no feed de 2023 as pessoas que gravaram e aí, será que a gente acertou ou não? Vamos ver se o que tu falou deu certo ou não. E eu falei no fim do ano passado que ia ser IA, e eu tô feliz que eu acertei alguma coisa. Boa. Eu pessoalmente não me arrisco geralmente com tendência, mas eu vou tentar. Mas a gente falou que o metaverso, ele não ia ser tão rápido quanto... Sim. A gente também acertou. Metaverso é um bom exemplo. Assim, eu já investi um pouquinho, tem uma linha de pesquisa nessa direção, legal. Só que é uma coisa assim, evolução tecnológica de 5, 10 aninhos ainda. Sim. Né? O mercado não deveria desistir, que é uma coisa interessante, como blockchain, por aí vai. E aí eu acho que está mais próximo, na verdade. Sim. Vamos lá, o que funciona muito, muito bem, obrigado, qualquer coisa de geração de texto, relacionada à geração de texto, então escrever e-mails, escrever PPTs automaticamente. Corrigir redação, SEO, que SEO, profissional de SEO Sim. é super em falta. Foi super hypado. É um bom exemplo de profissão que foi muito tempo hiper qualificada, hiper bem remunerada e de repente caiu muito a ponto de você não encontrar mais profissionais. Então, fazer SEO, fazer essas otimizações de maneira geral em textos, tá? Tanto, tem algumas startups, na verdade, que estão ajudando redatores, né, de uma maneira geral, para escrever livros. Então, tudo que você pensar em geração de texto, né? Então, se você só faz isso da vida, certamente tem 40 mil ferramentas que já funcionam imediatamente para potencializar você. Porque ela vai gerar ali o draft para você. Às vezes não vai gerar o texto final, e não deveria, principalmente porque é traduzido do inglês para o português, o knowledge base é muito diferente, você não deveria copiar e colar, mas ela vai ganhar muito tempo e vai te trazer insights, e aí cabe a sua criatividade humana de conseguir fazer isso, né? A segunda coisa que eu acho que a AI está fazendo muito, muito bem já hoje, toda a parte de orquestração como um todo, tá? Então, a orquestração de marketing, orquestração de atendimento, eu sei que a ferramenta já propõe isso que o ser humano faça, mas o grande mérito é a AI fazer isso todos os dias com um teste AB automático. Né? Então, essa manipulação de workflow, o Gira acabou de lançar agora até mesmo workflow de gestão de times, é um pouquinho de AI. Então, essas manipulações que um gestor criou uma vez a orquestração, seja lá qual for, de vendas, atendimento, marketing, gestão de times, cria uma vez só, e aí fica fazendo teste AB com as equipes para poder aumentar a produtividade, é uma coisa que a AI já faz muito bem, porque basicamente a predição, e agora com a parte de geração de texto, ela consegue pegar a parte qualitativa que ela não tinha antes, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso funciona muito, muito bem. E a parte de geração de imagens, essas coisas, eu acho que a Adobe e a Shutterstock acertaram muito a mão. Então, se você trabalha com geração de imagem de uma maneira geral, essas tecnologias, especialmente de banco de imagens, eu era publicitário, né? Então a gente usava isso todos os dias, né? E isso vai ser um desafio muito interessante, porque agora eu consigo realmente pagar modelos virtuais, eu não preciso realmente... Vai ser uma competição, eu acho que esse mercado talvez seja o que vai mais mudar este ano e no próximo, porque já funciona muito bem. Eu acho que a Adobe e a Shutterstock, na verdade, quebraram o próprio negócio. No sentido, elas foram muito inteligentes, que o meu chefe, o Martin da Flag, o Cubo CC, que é daqui, ele falava muito disso, melhor, eu prefiro eu mesmo quebrar meu negócio. Perfeito. Né? Sim. E a Adobe e a Shutterstock acho que já acertaram a mão, imediatamente está no ar já. Você consegue realmente fazer trabalhos incríveis com gerações de imagem. Inclusive com qual câmera, qual lente, qual horário, a luz de qual horário do dia. Não, e eles fizeram do jeito certo, que a gente estava falando um pouquinho mais cedo, eles fizeram isso com direitos autorais. Perfeito. Né? Porque fazer assim direitos autorais, eles poderiam ter feito também, né? Então eles fizeram com direitos autorais, profissionalmente. Esses dias eu vi o plugin deles com o Photoshop, que realmente amplia o tamanho da imagem. Se eu tirei talvez uma foto não muito boa, ele consegue recriar ali o ambiente. Então acho que assim, essa parte de geração da imagem para a comunicação como um todo, ela muda radicalmente. Imagina você realmente, o teu próximo anúncio de revista, o seu próximo outdoor, você realmente não ter o custo Sim. de modelo e fotografia, e aí eu acho que isso vai mudar radicalmente a lógica, inclusive. Mas esses dias, inclusive, alguém me perguntou um pouquinho, eu tenho a Sabrina Sato como uma embaixadora, eu conseguiria gerar uma imagem com ela? Sim, só que você não vai ter que, na verdade, tirar uma nova foto com ela. Sim. Porque você já possui. Então, imagina esse potencial, até mesmo afetando a relação com os embaixadores, com os rostos. Porque, na verdade, o Harrison Ford, se eu não me engano, foi o primeiro sujeito agora a ser digitalizado como um todo e vender os direitos dele
para fazer nossos filmes. Certo ele, né? Já que ele tá querendo parar mesmo, então deixa eu fazer os filmes. Isso. Então acho que a AI, ela faz muito bem essas 3 coisas, tá? Que é a geração de texto de uma maneira geral, acho tudo relacionado a isso. A questão do workflows, otimização de workflows para customer experience, para marketing como um todo. E o terceiro ponto, a geração de imagem está muito avançada. A geração de imagem profissional, né? A básica para pessoas comuns, não ainda, sim, mas a profissional, se você é um fotógrafo, se você realmente trabalha com direção de arte, você precisa aprender isso, porque vai ser a mesma coisa daquelas pessoas que não dominavam 100% Photoshop lá atrás. Sim. Ou depois queriam fazer UX no Photoshop em vez de usar no Figma e em outras ferramentas. Vai ser a mesma disrupção. Hoje no próprio celular você consegue tirar a foto, já selecionar a pessoa e já corta automaticamente. Não, eu pago, né? Isso eu acho incrível, né? É porque o Google, a Apple e esses sujeitos, eles fazem essas coisas incríveis e não chamam de AI. Sim. A Apple, o Face ID da Apple é a melhor AI ever para essa finalidade. O OCR da Apple, você tirar uma imagem e extrair aquilo. Sim. Só que a Apple nem o Google fica falando, é AI. Sim. O grande mérito deles é embutir isso no produto. E é isso que as grandes empresas vão fazer agora, né? A Microsoft também vai trazer isso para um Geralto PPT. Eu vi as demonstrações de Geralto PPT e funciona perfeitamente. Sim. Tá em inglês, em português vai demorar um pouquinho mais. Então acho que essas ganhos de produtividade de workflow acontecem muito bem. Tendências... Tá? Eu não gosto muito de falar de tendências. A gente não vai te cobrar se não tiver certo. Futurologia a gente não cobra. Tendências podem ser positivas e negativas? Claro, pode, claro. Não precisa adorar a pílula. Pois é. Eu tenho uma visão que daqui um ano, a gente está falando de tendências nos próximos anos, né? O mercado vai estar muito decepcionado com as aplicações B2B de AI como um todo, porque elas são mais ou menos as que eu acabei de falar. Tá? Então não vai ter uma nova grande surpresa, é só isso mesmo. Então vou dar exemplo, voz ainda estará em estágios, Alexa ainda vai ser um negócio super bacana que as pessoas só utilizam de vez em quando, porque a AI de voz não vai avançar tanto assim. Então acho que nas aplicações B2B a gente tem que pegar esses use cases que eu acabei de falar e na verdade colocar no ar, monetizar eles, porque é meio que só isso que vai ter pelos próximos 2 anos ainda no Brasil, na América Latina como um todo, não adianta a gente ficar se comparando muito. A segunda, eu acho que mais uma coisa positiva disso tudo é a explosão de quantidade de ferramentas de AI que vai acontecer. Esse ano já está acontecendo isso, né? Que não são AIs de verdade, né? São apenas plugins que utilizam AI de alguém. Né? Mas isso realmente vai tornar muito fácil empresas que você não vai ter que fazer o prompt, porque essa empresa na verdade criou um modelo ali. Sim. De você não ter que fazer o prompt. Um ótimo exemplo é uma empresa chamada Jasper, que tem vários copycat no Brasil agora deles. O Jasper nada mais é do que o GPT-3 para SEO num plugin legal. E o Jasper tem um valor acima de $1 bilhão só por causa disso. Sim. Assim. Então, isso para SEO, para geração de texto, de marketing como um todo. Então, eu acredito muito numa tendência forte esse ano positiva, nos próximos 2 anos, ou 18 meses, para ser mais exato. Essa explosão de ferramentas vai parar de pé, vai ter milhares de ferramentas de AI, plugins de ferramentas para tudo, tanto para o B2B quanto para o B2C, e elas vão funcionar relativamente bem para pequenos problemas. O problema é que elas são muito nichadas, na minha visão. Então, você vai ter que ter dezenas desses plugins, cada um para uma micro finalidade, né? Então eles são úteis para ajudar no dia a dia, mas eles não são grandes soluções integradas, tá? Eu acho que essa questão de apps, de uma maneira geral, Powered by AI, é uma coisa que vai explodir muito forte, já está explodindo na verdade, e em teoria vai funcionar muito bem para muitos mercados. Education, por exemplo, muda radicalmente quando a gente pode aprender idiomas. Pode fazer curso de uma forma totalmente diferente graças a isso, né? Então acho que essa direção de super apps por AI, eu acho que deve funcionar muito bem nos próximos 12 meses. Então, com essas tendências do Marcelo... Mas antes de fechar, Cris, eu queria pedir pro Marcelo, cara, para quem quiser conversar mais com a Alana, conhecer vocês, momento jabá absurdo, como diria o Jovem Nerd, por favor, fale um pouco da Alana e como que a gente pode entrar em contato, algum ouvinte que gostou, que quer conhecer melhor. Bacana, entre em alana.ai, tem muitos cases lá, nós temos um podcast também. Legal. Com 5 temporadas, se eu não me engano. Então, entre lá, tem curso do meu cofundador, que ele estudou em Stanford, para estar educando sobre AI também. Então, entre no alana.ai, porque tem muita coisa lá dentro. E aí é só clicar no botãozinho lá de começar agora. Não tem muito segredo. Também dá para falar com o nosso time ali de inovação aberta, que está aqui com a gente hoje. Mas, basicamente isso. Eu acho que a grande ponto da Alana não precisa acreditar em mim no que eu acabei de falar, experimenta. Boa. E aí depois você me diz se funcionou ou não para sua empresa. E a gente está super aberto, na verdade, a conversar. Bacana. E também nos conte aqui para nós como é que foi a experiência, né? Tanto aqui nos
comentários, quanto pelo nosso e-mail, que é contato@startuplife.com.br. E assim a gente vai encerrando mais um episódio. Marcel, muito obrigado pela tua aula, né, Lucas? Aula, com certeza. Já fica o convite para uma próxima oportunidade para o Lucas fazer as outras 10 perguntas que ele deixou para trás. Eu também tenho mais algumas. Lucas, muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço. E aos nossos ouvintes e quem está nos assistindo no YouTube, muito obrigado pela companhia em mais um episódio e até o próximo.